Seja exaltado, Senhor, engrandecido no meio da tua igreja. A ti a honra, a ti a glória, todo louvor, toda exaltação. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não existe outro. Adorado, engrandecido, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos os irmãos e amigos. Jovens e adolescentes, me socorram em nome de Jesus. Peço a gentileza de vocês de ceder seus lugares e de irem lá para o estacionamento. A gente vai para o complexo em nome de Jesus. Me ajude aí, por favor. Obrigado pela gentileza de vocês. Queremos acomodar com o máximo de conforto que seja possível aqui aqueles que nos visitam. Obrigado mesmo. Vou preparar um lugar especial para vocês lá no templo. Eu penso na galeria, mas se conversar eu mando descer. Você crê que o Senhor tem uma palavra para a sua vida? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 45. Deus bom. Ele é o Senhor, irmão. As autoridades passam, os governos passam, mas o nosso Deus permanece para sempre. Na verdade, é Ele quem estabelece, é Ele quem tira. Ele governa o universo. Você achou João capítulo 1? Passamos a leitura, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A minha ardente expectativa é que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração. Você pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1. Sua atenção é preciosa para mim. O texto que acabamos de ler mostra-nos o diálogo entre Filipe e Natanael. Filipe disse que havia achado aquele de quem Moisés escreveu, ou seja, o Messias. Era Jesus de Nazaré. E Natanael vem com um questionamento: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E quando a gente lê o texto nesse detalhe, a gente precisa se questionar: por que ele se refere de forma tão desprezível para com Nazaré? Nazaré era um vilarejo inexpressivo. Na fala de Natanael, vemos que ele acha um absurdo alguém tão importante, alguém tão esperado como o Messias, vir de Nazaré. E quando meditava e preparava essa mensagem sexta-feira, o Espírito de Deus me leva a identificar algo na Bíblia. O agir de Deus, diga comigo, o agir de Deus é sempre com base na
simplicidade. O profeta Miqueias profetizou: o teu rei, ó Israel, vem assentado aonde? Numa jumentinha, cria de um jumento. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as que não são, para confundir as que são. É maravilhoso comprovar na palavra como a ação de Deus sempre se manifesta e sempre se revela com base na simplicidade. Nazaré, pode vir algo bom de lá. Você sabe, Jesus nasce em Belém, mas cresce em Nazaré. Mateus capítulo 2, versos 19 a 23. Quando o Senhor manda José voltar com sua família do Egito, vai nos dizer, o verso 23 de Mateus capítulo 2, que eles habitaram numa cidade chamada Nazaré. O termo nazareno na época tinha conotação de desprezo e rejeição. Não temos outras evidências bíblicas dessa má impressão sobre Nazaré. Fato é que era uma cidade sem importância, seja como for. O desprezo de Natanael, a pergunta que foi feita com desdém: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que quero destacar nessa questão do texto é a seguinte: é a resposta de Filipe. Diante do descrédito, diante do desdém, diante do desprezo, Filipe diz assim: então vem e vê. Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar algumas coisas que Ele quer te mostrar. Eu creio nisso. Agora aprenda: não há nada melhor contra os preconceitos e pré-julgamentos do que se informar com honestidade. Guarde isso para a sua vida. Amém? Não há nada melhor contra os preconceitos e os pré-julgamentos do que se informar com honestidade. Que sejamos sábios em não emitir juízo de valor sobre pessoas, sobre situações, sobre lugares, sobre coisas, sem antes, com honestidade, verdade e imparcialidade, analisar os fatos. Foi exatamente isso que propôs Filipe. Vem ver, Natanael. Vem comprovar. Vem enxergar com os teus olhos. E Natanael foi. Igreja, a verdade não é transmitida de forma eficaz por meio da imposição. A verdade não se transmite pela força, não. A verdade foi manifesta por meio de um gentil convite. E o Espírito de Deus nessa noite, gentilmente, você que está aqui, que está em casa, Ele bate a porta do teu coração e está dizendo assim: abre, prova e veja que o Senhor é bom. Deixa a bondade dele te alcançar. E qual não foi a surpresa? Qual não foi o espanto de Natanael? Veja comigo os versos 47 a 50. Olha o que diz o texto. Interessantíssimo. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Se assusta Natanael e ele diz: de onde me conheces? Jesus disse: eu vi você quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê agora? Só porque eu revelei algo íntimo da tua vida, algo que ninguém sabia, porque eu disse que te vi quando ninguém te viu, porque eu disse de uma peculiaridade da tua vida que ninguém sabe. Você veio aqui para ouvir isso nessa noite. Ele te conhece. Ele conhece a tua essência. Ele conhece a realidade da tua vida. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe da luta que está travada. Ele conhece todas as coisas. Qual não foi a surpresa de Natanael? Qual não foi o seu espanto? O que é que vemos no texto? É que Natanael se surpreende com a forma que Jesus lhe saúda. Ele vem
como os versos anteriores nos mostram, cheio de preconceito, cheio de pré-julgamento. E no primeiro contato, Jesus fala algo sobre a essência dele. Aí está um homem em quem não há falsidade. Aí há um israelita em quem não há dolo. Creia, ele nos conhece como ninguém e até melhor do que nós mesmos. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Ele conhece as reais motivações do que falamos, do que pensamos e o porquê de como agimos dessa ou daquela forma. Ele conhece todas as coisas. Quando o Senhor fala às 7 igrejas do Apocalipse, uma fala que se repete para todas as 7 igrejas foi: eu sei, ou eu conheço as tuas obras. O conhecimento dele é profundo, o conhecimento de Deus é verdadeiro. Quando, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 18 diz que seus olhos são como chamas de fogo, isso implica em dizer que ele vê tudo. Ele conhece tudo, ele sonda a todos, nada escapa do seu conhecimento, todas as obras, todas as intenções, ele conhece todas as coisas. Ele te conhece. Lá em João capítulo 2, no versos de 23 a 25 está escrito: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando, e muitos creram em seu nome. Mas diz o texto: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito de homem nenhum, pois ele sabe muito bem o que há em cada homem. Ele é onisciente. Se você quiser caminhar com Deus, só há uma possibilidade para mim e para você: é viver na luz dele. Se você achar que é esperto demais para enganar ou representar, você está perdendo tempo. Porque ele te conhece. O texto diz, de João capítulo 2, versos 23 a 25, que as pessoas creram em Jesus. Creram na mensagem dele. Mas curiosamente João diz que Jesus não confiava neles, porque ele sabe muito bem o que há no homem. Considere comigo uma coisa: a parábola do semeador, por exemplo, Mateus capítulo 13. Quando Jesus ensinou, ele estava rodeado de uma multidão. E qual foi o seu objetivo em lhes ensinar aquela parábola? Os discípulos, por causa das multidões, ficavam encantados, deslumbrados. Jesus não. O que impressiona os homens não impressiona a Deus, porque Ele nos conhece em nossa essência. Os discípulos não entendem a parábola e vai perguntar a Jesus. E a partir do verso 18, Jesus explica, de Mateus 13. E Jesus está dizendo assim: está vendo essa multidão? Tem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações. E o primeiro, como ele disse na parábola, é um que foi semeado junto ao caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas não entende. Então o maligno rouba a palavra. O segundo é outro que foi semeado entre os pedregais. É o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz. É de pouca duração. Quando chega às lutas, quando precisa se posicionar de acordo com a palavra, foge. Não tem compromisso. O terceiro foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra nessa vida. E o quarto é aquele que foi semeado em boa terra. Esse compreende, esse obedece e não abre mão da palavra. Aí a Bíblia diz que uma semente faz frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Essa parábola foi ensinada para mostrar principalmente aos discípulos que as multidões, as aglomerações de pessoas que sempre seguiam a Jesus nunca lhe impressionaram. Leia os evangelhos com atenção, e não poucas vezes os discípulos chegam a Jesus e dizem: as multidões te procuram. Jesus vai para outra cidade. Vai para outra cidade, não vai para a multidão. Eu não engano ninguém. Você não engana ninguém.
Ele te conhece. Viva na luz do Senhor. Jesus nos chama de filhos da luz. Eu não sei o que você sente quando eu te digo que Ele te conhece em sua essência. Eu não sei se te dá um medo. Eu espero que dê alegria no seu coração. Sabe por quê? Nessa pequena multidão aqui, Ele não nos vê como mais um. Ele não te vê como mais um crente, mais um apenas que ouve a palavra. Você que está aí em casa, no trabalho, onde quer que seja. A relação que Ele quer ter conosco, a visão de Deus a nosso respeito, não é mais um membro para uma igreja, não. Ele nos vê como indivíduos. Quando Ele olha para você, Ele lembra quando você era uma substância informe lá no ventre da tua mãe. Ele te conhece. Mas voltemos a Natanael. Ele sabia tudo a respeito de Natanael. E Jesus lhe faz um elogio. Está lá no verso 47. É possível entender melhor o objetivo do elogio que Jesus lhe faz com a conversa que se segue no texto. Com a alusão feita à escada de Jacó. Jesus olha para Natanael e diz assim: nesse aí não há falsidade. Nesse aí não há dolo. Um verdadeiro israelita. E a gente entende essa fala de Jesus quando segue o texto. Com a alusão que é feita à escada de Jacó. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que Natanael é completamente Israel e nem um pouco Jacó. O nome Jacó ficou ligado, associado ao engano, roubo. Foi o homem que usou de dolo para enganar seu irmão, seu pai e seu sogro. E o pior engano de Jacó, na verdade, era contra ele mesmo, irmão. Enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou seu sogro. Mas chegou a hora na vida de Jacó, irmão. Fugiu sem nada, volta como? Ricamente abençoado. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas Deus tem um momento para tocar na essência dele. Passa o val de Jaboque. Só você, Jacó. Só você e eu, mais ninguém. Qual é a pergunta que Deus faz para Jacó? Quem lembra? Qual é o teu? Quem é você? Eu conheço, agora eu quero te ouvir. Que haja sempre um val de Jaboque na minha e na sua vida, irmão. Se as máscaras tiverem que cair, que elas caiam. Deus pergunta: e aí? Qual é o teu nome? Mentiu para o pai, mentiu para o irmão, mentiu para o sogro. Mas agora quem está na parada é Deus, irmão. Ou se converte ou se converte. Qual a resposta dele? Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou uma fraude. Aí Deus tem poder. Nunca mais te chamarás Jacó, porque eu te conheço. E o teu nome a partir de agora é Israel. Porque você lutou e você venceu com Deus. Ele conhece. Conhece a samaritana. Chega para a samaritana e diz: vai chamar teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: me falastes bem, porque já tivesse, e o que tem agora não é. Qual a resposta dela? Vejo que és. Ele te conhece, irmão. Ele te conhece. Você pode me ajudar a pregar, que a voz está indo embora. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ele te conhece. Olhe para quem está do seu lado. Agora olhe com o olhar de profeta assim, irmão. Dê um medinho aí no irmão, na irmã. Ele te conhece. Se tiver intimidade para isso. Jesus viu o caráter de Natanael. Jesus sabia que era um homem de Deus para fazer esse elogio sem dúvida alguma. Como conhecia as igrejas plenamente em sua essência, nos conhece. Mas não foi só isso. Natanael está surpreso porque Jesus revela algo muito particular. Porque quando Jesus fala sobre esse caráter de Natanael, ele diz: o Senhor me conhece de onde? Eu te vi quando ninguém te viu.
Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Ele já está profundamente tocado. Sabe aquela vergonha que a gente passa, a gente não diz nada a ninguém? Sabe quando você julga alguém e quando você conhece, diz: meu Jesus, ainda bem que eu não falei nada. Já passou por isso? Ninguém quer dizer, ó. Já passou por isso ou não? Já, irmão, já passei. Aí eu sabichão. Ó, quando eu vejo, quando eu falo, ou é ou tá passei. Tu sabe de nada, rapaz. Cuidado para não julgar. Ele vem todo pretensioso, ele vem cheio de julgamento. No primeiro contato com Cristo, ele se desmonta. O Senhor me conhece de onde? Eu te vi lá debaixo da figueira. E eu já estudei, se você souber, me diga, porque eu não encontrei o que é que ele estava fazendo debaixo da figueira. Eu só sei que foi uma experiência com Deus, a Bíblia não diz mais nada. E o mais importante disso é que Jesus viu. E aí a coisa muda completamente. Completamente. Filipe lhe convida tão gentilmente e ele veio. Aquele que julgava impossível vir algo bom de Nazaré, ao encontrar-se com Jesus e ouvi-lo, acerca do conhecimento que Jesus tinha dele, a vida desse homem é profundamente transformada. Qualquer dúvida que existia, desaparece. Natanael é conhecedor da palavra, o seu olhar para Cristo não é mais de alguém que duvida. Ele se refere a Cristo no verso 49, utilizando títulos que a palavra confere a Jesus como Messias. Depois dessa experiência, Natanael diz: Rabi, mestre, eu não tenho dúvida, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele está dizendo: tu és o Messias. Ainda bem que eu aceitei o convite de Filipe, porque eu encontrei o Messias. E aí Jesus diz: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você está impressionado? Não, meu conhecimento acerca da sua essência é só a ponta do iceberg. A profundidade é o céu se abrir e você vê os anjos de Deus subindo e descendo. Subindo e descendo. Olha para quem está do seu lado. Ele te conhece. Deixa ele fazer essa obra na sua vida. Natanael está impactado. Natanael decide seguir o Messias, se entregar a ele. Como filho do homem, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. O elo vivo entre céu e terra. Não existe uma vida de intimidade com Deus se não for por meio de Cristo. Será que esse é o nosso desejo? Chega de viver uma vida de superfície. Precisamos desejar realmente conhecê-lo de forma mais profunda. Eu tenho sido ministrado por isso. Os segredos, as fontes, a fenda da rocha, o lugar mais perto de Deus. A intimidade com Ele, a entrega total. O barro na mão do oleiro, para que seja feito segundo a vontade dEle. Viver nas nascentes, exatamente no lugar onde brota a vida de Deus. Se alimentar do rio que corre diretamente do trono de Deus e ter a nossa vida inundada. Chega de religiosidade. Chega. É preciso viver a intimidade com Ele. É preciso viver uma vida rendida aos pés do Salvador, verdadeiramente. Eu não quero ser prolixo, eu não quero ser redundante, eu não quero ser repetitivo, eu quero ser enfático. Porque eu vim aqui te dizer isso. Ele te conhece. Você tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade que só pode ser suprida em Deus. Lembram de Davi? Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Enquanto você estiver vivo, Deus te cerca em amor e não desiste da sua vida. Porque você foi criada para viver na presença dEle. Sabe o que eu aprendo aqui com Salmo 139, versos de 7 a 10? Que todas as rotas de fuga que você mesmo cria e que a vida te ensina a pegar para tentar fugir do Senhor são inúteis. No mais alto e no mais profundo, Ele está ali, dizendo: se você quiser, eu te conheço. Se você quiser, os céus vão se abrir na tua vida. Se você quiser, eu vou fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se formos de leste a oeste, como disse Davi, a mão do Senhor estará sempre estendida. Porque não existe lugar que o pecado tenha te levado que a graça de Deus não te alcance. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele sabia ou não sabia onde estava Adão e Eva? Sim ou não? Sim ou não? Sabia ou não sabia? E por que pergunta? Uma pergunta retórica? Tem perdido que quer permanecer perdido. Tem cego que quer permanecer cego. Tem gente afastado que quer permanecer afastado. Sabe o que Deus está dizendo para Adão e Eva? Eu sei que vocês pecaram. Na viração do dia, eu estava aqui com vocês. A intimidade foi quebrada. E aí? Quer permanecer perdido ou quer ser achado? Será que é retórica a pergunta de Jesus quando chega para o cego e diz: que queres que eu te faça? Tem cego que quer continuar cego. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas se você quiser a obra de Deus na sua vida, igreja nenhuma faz, mas Jesus faz. O Espírito de Deus faz. A palavra de Deus é poderosa para mudar a história de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma nação, de uma cidade. A palavra de Deus é poderosa, porque é o poder de Deus, o Evangelho. Interessante que a vida de muita gente tem que se tornar o que o Éden se tornou. Propósito de Deus para o Éden: lugar de delícias, comunhão, intimidade, felicidade. Intimidade com Deus se tornou um lugar de quê? De medo. Estava sexta-feira pregando num lugar e convidaram uma pessoa para entrar no quarto. Irmão, pense no desespero. Não, eu vou aqui fazer não sei o que lá. Não, eu vou aqui não sei o que lá. Um medo de ouvir a palavra, que eu disse: misericórdia, Jesus. Não sei se era desviado. E todo mundo convidando: entra aqui, rapaz, entra aqui e tal. Não, eu vou ali, não sei o que lá. Mas chega, gaguejou. Não, eu vou ali. Às vezes tem medo de entrar na igreja. Por quê? Porque Deus te conhece. E quando Ele fala mesmo. E hoje é noite de você aceitar o convite que Ele te faz. Hoje é noite de você abrir essa porta do seu coração. Hoje é noite de você deixar o Senhor realizar essa obra maravilhosa. João capítulo 4, nos versos de 4 a 15, está registrada uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E o que me chama a atenção é que o verso 4 de João 4 vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Caminho este que os judeus evitavam. Um povo misturado, uma região evitada pelos judeus. E a Bíblia diz: Jesus tinha que passar lá, porque ele tem que encontrar aquela mulher. Da mesma forma como Marcos capítulo 5, Jesus dá ordem para os discípulos para atravessar o lago de Genezaré para encontrar um homem endemoniado, para que Jesus lhe libertasse. E depois ele foi embora.
Eu posso resumir a minha mensagem nessa verdade. Ele te conhece, viu? Ele sabe aonde você está, afastado ou na presença dele. Ele sabe como você está. Mas ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Pela última vez, para você não se abusar comigo, diga para quem está do teu lado: ele te conhece. Para quem está do outro lado, diga: ele te conhece. Feche seus olhos. Apresente a sua vida ao Senhor.